Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês, né, sobre um assunto que é muito polêmico, né? Não só entre a ciência mental, como também entre muitas pessoas que ainda não entenderam a dinâmica dessa coisa. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, dar um like aí, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. E vamos lá para nossa vinheta. Eu volto já com esse assunto. Bom, o que eu queria falar com vocês hoje, em primeiro lugar, meu nome é Giovana, e o que eu queria falar com vocês hoje é sobre o poder do pensamento, né? Que existe a polêmica aí que muitas pessoas falam sobre o poder do pensamento, o poder da mente, né? E eles argumentam, criam também muitas técnicas para poder dominar os pensamentos, dominar a mente, né? Poder controlar a mente, os pensamentos, mudar os pensamentos, mudar a forma de pensar. E falam muito sobre o poder da mente e poder do pensamento. Apesar que a mente e o pensamento é uma coisa só. A mente é simplesmente um nome que a gente dá para um aglomerado de pensamentos que nós temos, né? Durante toda a nossa vida. E eu queria falar para vocês que isso é um grande engano. Os pensamentos, eles não possuem força por si próprios. Eles não têm nenhum poder por si próprios. Os pensamentos são apenas nossos instrumentos. O verdadeiro poder está em nós. Nós que somos a consciência é que somos o verdadeiro poder. Os pensamentos, a mente é apenas os nossos instrumentos. Eles não têm poder por si mesmos, a não ser aqueles que nós damos a eles. Eu posso fazer uma comparação aqui. Por exemplo, se alguém falou algo de você, algum mal de você, e você soube disso, né? E você começa a alimentar pensamentos de raiva dessa pessoa, em relação a essa pessoa, esses pensamentos eles vão se acumulando no seu subconsciente, no seu inconsciente, e eles ficam ali acumulados. Quando você menos percebe, você já tem uma raiva horrível dessa pessoa. Mas na verdade, esses pensamentos não teriam força nenhuma se você não tivesse dado tanta importância àquilo que a pessoa falou de você. Se no momento que você soube da notícia de que essa pessoa falou mal de você, você alimentar um pensamento positivo e automaticamente você perdoar essa pessoa ou fazer orações de perdão para ela, né, ou desejar o bem dela, então esses pensamentos é o que vai ser gerado dentro de você. Então a raiva, você não vai ter raiva da pessoa. Os pensamentos de raiva vão ser neutralizados. Então, em outras palavras, você tem escolha tanto de alimentar pensamentos de raiva ou alimentar pensamentos de perdão para aquela pessoa. A escolha é sua. Então isso significa que o poder está em nós, somos nós. Nós somos a consciência pura que damos poder ao pensamento, à mente. A mente em si, os pensamentos em si, eles não têm poder para isso, não têm poder para nada, eles são apenas nossos instrumentos. E eles se tornam fortes, né, ou fracos, quando nós alimentamos eles ou não.
quando nós damos muita importância e fica ali se remoendo naqueles pensamentos, então eles vão se acumulando e vão adquirindo forças. Ele entra no nosso inconsciente e daqui a pouco começa a gerar os sentimentos de acordo com eles, que pode ser tanto de raiva como de perdão. Então, é você que tem a escolha, né? Então, isso é uma questão que muitas pessoas, até os estudiosos da ciência mental mesmo, eles falam essas coisas, né? E até eles não entendem que o poder, o verdadeiro poder, não está nos pensamentos, né? Se uma pessoa fala uma coisa e você acredita no que aquilo que a pessoa falou e você vai alimentando pensamentos, vai alimentando cada vez mais aquele pensamento, isso vai acumulando dentro de você e daqui a pouco isso se torna automático dentro de você, né? Torna automático. E aí você passa a ter sentimentos de acordo com aqueles pensamentos, né? De acordo com aquilo que você soube. Então, aí inventam um monte de técnicas para poder controlar os pensamentos, né? E controlar a mente. Mas não existe isso de controlar a mente e os pensamentos. A mente e os pensamentos são apenas os nossos instrumentos. E a gente pode usar eles da forma como a gente quiser. O que falta em muitas pessoas é o conhecimento, né? O conhecimento de que eles é que têm a escolha, que nós temos a escolha, a liberdade de escolher o que nós pensamos, de escolher aquilo que nós vamos alimentar a nossa mente. A escolha pode ser tanto positiva como por negativo, dependendo da sua escolha ou do conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento, logicamente, se uma pessoa fala a raiva dela, ela vai alimentar um monte de pensamentos negativos na cabeça dela, na mente dela. E, logicamente, esses pensamentos vão ter uma reação, vão gerar sentimentos, vão gerar emoções que são raiva, ódio, né? E um monte de outras coisas. E aí pronto, quando se torna uma emoção muito forte na pessoa, a gente pode ter reações que levam a fazer muitas coisas erradas, né? Então, entendam vocês que os pensamentos, a mente, é apenas instrumentos nossos. O verdadeiro poder está em nós. Nós é que escolhemos os pensamentos, nós é que damos forças a eles, nós é que alimentamos eles, né? Então, gente, não procure dar forças a pensamentos negativos, né? Por falta de conhecimento, desde a infância, a gente vem alimentando um monte de pensamentos negativos, vem dando forças a esses pensamentos e hoje eles estão acumulados lá dentro do nosso subconsciente. E agora se torna até difícil retirar, eliminar esses pensamentos. Por isso que eu falo aqui a importância da meditação, porque quando você medita, você, de uma forma correta, né, você transcende esses pensamentos. E aí você passa a compreender que o verdadeiro poder é você, não é os seus pensamentos, é você. Quando você transcende esses pensamentos. E aí você começa a entender que você tem escolhas, né? Você pode escolher o tipo de pensamento que você quer alimentar. Eis a importância da meditação e a importância de você estar sempre consciente de você, consciente daquilo que você pensa. Sempre observando os seus pensamentos. Porque se você fizer isso, observar seus pensamentos, estar sempre consciente de seus pensamentos, você, no momento presente, você tem a opção de escolher qual pensamento você quer alimentar, né? Logicamente, você não vai querer alimentar pensamentos negativos, né? Não vai querer acumular lixos dentro de você.
Então, se uma pessoa fala mal de você, qual a importância que você dá tanto? Por que você dá tanta importância que os outros pensam? Gente, o que uma pessoa pensa de você, isso é um conceito dela, são pensamentos dela. E ela vai pensar a respeito de você de acordo com o que ela pensa a respeito dela própria. Porque aquilo que ela vê fora é o que está dentro dela. Uma pessoa que tem paz interior, ela não vê nenhum mal fora dela. Em nada. Ela só vê bem. Mesmo uma coisa que aparentemente pareça ruim, ela sabe tirar proveito dessa situação e ela continua em paz e sabe que aquilo ali vai passar e ela aproveita essa situação e tira uma lição dessa situação. Agora, uma pessoa que esteja nervosa, uma pessoa que tem raiva, que gosta de julgar, criticar os outros, essa pessoa vê mal em tudo. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso, ele fala assim: eu tenho por mim mesmo que nada é impuro, a não ser para aquele que é impuro. Para aquele que é impuro, tudo para ele, lá fora, é impuro. Então, se uma pessoa pensa mal de você ou fala mal de você, é porque esses males estão dentro dela. Ela está vendo fora o que está dentro, porque na verdade, cada pessoa que nós encontramos são reflexos do que está dentro de nós. Elas são espelhos. E é por isso que a gente deve estar sempre atento e observando para ver qual é a reação das pessoas em relação a nós, porque aquilo que elas fazem conosco é o que a gente fazem com a gente, é o que está aqui dentro da gente, né? E como as pessoas não têm conhecimento disso, então em vez de elas tirar proveito de tais lições, de tais coisas que acontecem na vida dela, de pessoas que falam mal dela, em vez de elas tirar proveito disso e aprender uma lição, aprender a se conhecer melhor, não, elas ficam criando mais pensamentos negativos em relação àquelas pessoas ou àquela situação. E aí as coisas vão se tornando pior. Então, não dê importância para o que as pessoas falam de você. Os pensamentos das pessoas são apenas conceitos dela. Isso é uma coisa que está dentro dela. Não pode afetar você a menos que você se deixe afetar. Como você vai se deixar afetar? Ficando irritado, ficando nervosa, entendeu? Com raiva daquela pessoa, fica alimentando sentimentos negativos em relação àquela pessoa, pensamentos negativos em relação àquela pessoa. Então, aí a pessoa terá poder sobre você. O que ela pensou vai te afetar. Agora, se você não dá importância e procurar fazer como Jesus Cristo disse, né? Perdoai, ore pela felicidade daqueles que vos odeiam, né? Fazer o bem àqueles que fazem mal. Se você procurar fazer isso, aquela pessoa não terá nenhum poder sobre você. Ela não, o que ela pensou, o que ela pensa a respeito de você, não vai ter nenhum poder. Na verdade, não tem, é você que dá. Você que tem escolha. Um dia ensolarado ou um dia chuvoso, você tem escolha de agradecer ou reclamar. Você pode agradecer porque aquela chuva está vindo para limpar o ar, para dar frutos, né, para da terra, né, para a terra dar frutos. E ou você pode reclamar porque está te atrapalhando a sair, a curtir alguma coisa, ou a ir trabalhar, você vai se molhar. Você tem escolha. A escolha está em você. Então, pense bem a respeito disso, pessoal, porque o verdadeiro poder não é os pensamentos, não é a mente, é você. Você é a consciência. A consciência que gera os pensamentos. Os pensamentos são apenas instrumentos seu, né? Não deixe
as coisas de fora te afetar, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, os noticiários de televisão, a mídia, que a mídia fala, o que uns falam, outros falam diferente, e cada um vai falando do jeito que quer, e você vai alimentando esse pensamento, você tem ouve uma notícia, você já começa a reclamar ou achar sei lá, um absurdo aquilo que a pessoa fez e fica com raiva daquela pessoa que você ouviu na notícia, né? Vocês me entendem o que eu estou falando. Então, isso é uma coisa que vocês que estão criando dentro de você. Você pode se observar tranquilamente, observar, olhar, ver uma notícia no jornal, né, nos noticiários, e não ter reação nenhuma. Não dá importância àquilo que está sendo passado. Não é porque isso não tem nada a ver com você ou porque isso não está acontecendo no mundo. A gente sabe que está acontecendo no mundo, sim, mas está acontecendo no mundo fora. Agora, o mundo dentro, o seu interior, é só você que pode deixar se contaminar, né? Só você. Uma pessoa pode querer te prejudicar, mas ela não vai conseguir te prejudicar se você se manter tranquila, calma, sem alimentar nenhum pensamento em relação a ela. E logo, logo ela vai perceber isso e vai passar a te respeitar. Eu mesmo falo isso por própria experiência. Então, não dê importância a isso. Dê importância àquilo que você pensa. Procure pensar coisas boas a respeito das outras pessoas, a respeito de tudo que acontece, tirar lição daquilo que acontece, daquilo que você ouve, daquilo que você vê, de uma crítica que fazem em relação a você. Procure tirar proveito e ver se aquela crítica que a pessoa fez de você, se é uma crítica construtiva ou uma crítica negativa. Se for uma crítica construtiva, procure aprender e mudar a situação. Se for uma crítica destrutiva, simplesmente não dê importância, entendeu? Não fica alimentando pensamentos em relação a isso, né? Então, é assim que as coisas funcionam. E pare de pensar, né, que a mente tem poder ou os pensamentos têm poder. Não, não tem. São instrumentos, são seus instrumentos e são um aglomerado de sentimentos, né, de pensamentos que se acumulam no seu inconsciente, né, e que vão comandar a sua vida de acordo com eles, né, de acordo com eles, porque eles se tornam fortes e você não tendo conhecimento, você passa a reagir de acordo com esses pensamentos, com esses sentimentos que estão dentro de você. Então, quando você passa a reagir de acordo com esses sentimentos, pensamentos que estão dentro de você, dependendo desses pensamentos, dependendo desses sentimentos, é o que você é as reações que você vai ter na sua vida, no seu dia a dia, né? Se você alimentar sentimentos negativos, logicamente que você vai ter negatividade em tudo. Se você alimentar pensamentos positivos, logicamente que você vai ver positividade em tudo. Então, gente, isso é o que eu queria falar para vocês, né? E saiba uma coisa, nós que somos a consciência, nós somos em essência o próprio Deus. Nós somos Deus em essência, somos espíritos que estamos aqui temporariamente manifestados num corpo carnal para aprendermos, né? Aprendermos
como evoluir. Eu não gosto muito bem dessa palavra evoluir, mas vamos falar assim, para evoluir, aprendermos e tirar experiências boas aqui nesse mundo. Então nós somos seres espirituais e criamos a nossa realidade de acordo com os pensamentos que nós alimentamos, que nós mesmo damos importância. Isso acontece desde pequeno. Se uma mãe chega para um filho e fala assim para ele de pequeno, fala assim, você é um fracassado, você nunca vai ter sucesso em nada. Essa criança, ela vai crescer com esses pensamentos, porque ela não tem como reagir, ela vai acreditar naquilo que a mãe falou. Então, ela vai acreditar nesses pensamentos e aí quando ela se torna adulta, ela começa a fracassar em quase tudo que ela faz, ou em tudo que ela faz. Por quê? Porque esses pensamentos estão lá no subconsciente dela e se manifesta em forma de fracasso, né? Até ele decidir resolver procurar uma ajuda psicoterapeuta, um hipnólogo, e procurar tirar esse pensamento que está lá dentro dele. Mas se uma mãe fala isso para uma criança, ela vai crescer com isso. Então, ela vai realmente, a vida dela vai ser um fracasso. Mas não é que o pensamento tem esse poder de fazer. O pensamento só está refletindo aquilo que ele acreditou, que ele alimentou. Ele, como criança, logicamente, não tem como rebater esse pensamento. Ele vai acreditar no que a mãe dele falou. Então, esse pensamento vai refletir no mundo externo, né? Mais uma vez é o que eu falo, eis a importância da meditação, porque se a pessoa aprender a meditar corretamente e transcender esses pensamentos, né, ela vai entrar na essência, e aí quando ela entrar na essência dela, quando ela conseguir se conectar com sua própria essência, que é Deus, que é Espírito, então ela vai se conhecer, ela vai saber quem é ela verdadeiramente, ela vai saber que ela é um filho de Deus perfeito, tem força infinita, tem capacidade infinita, então ela vai transcender esses pensamentos, por exemplo, esse da mãe, de que você é um fracassado. Ela vai transcender esse pensamento e esses pensamentos vão desaparecer por si próprios. Por quê? Porque era nós que estava dando força para eles. Mas no momento em que a gente compreende que a gente entra em contato com nossa essência e compreende que nós não somos os pensamentos, nós não somos a mente, que nós somos em essência o próprio Deus, então os nossos pensamentos automaticamente vão mudar e aí as coisas começam a melhorar. Uma frase de Jesus Cristo que eu acho muito importante é aquele que diz assim: a minha paz vos dou, deixo-vos a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá. Você vê, gente, o mundo não tem paz nenhuma para dar a nós, né? Nós estamos sempre em conflito com o mundo. O mundo está sempre em conflito. As pessoas estão sempre em conflitos uma com a outra. Então, o mundo não tem paz nenhuma para nos dar. Quando você tem uma determinada opinião sobre uma coisa, outra pessoa já tem outra opinião. E se vocês forem discutir essa opinião, vai gerar um conflito grande. E isso é que acontece entre os países, entre os governantes, entre muitas pessoas, porque cada um tem opiniões diferentes, né? Então o mundo não tem paz nenhuma para nos dar, ao contrário da paz de Cristo. A paz de Cristo, sim, essa é a verdadeira, porque quando você medita, por exemplo, e alcança essa paz espiritual,
que é Cristo dentro de nós, então a gente não damos importância muito às coisas externas. A gente não damos importância, mesmo se uma pessoa falou mal da gente, ou se aconteceu alguma coisa ruim, ou se passou algum noticiário ruim na televisão, a gente não dá importância, porque essa é a paz verdadeira. É como ele disse, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Então ele dá, a paz que ele dá é uma paz infinita, uma paz interior que não tem nada neste mundo que abala. A paz desse mundo aqui depende de as coisas estar boa. Se as coisas estão correndo bem na nossa vida, a gente fica em paz, mas de repente acontece um simples fato que negativo, a gente já entra em desespero, a gente já entra em depressão e um monte de coisas, já entra em, já procura médico porque já vai começar a ficar doente, então vem um monte de coisas. Então, essa paz é a paz que o mundo dá, então, só quando as coisas estão boas. Quando as coisas começam a ficar ruim, a pessoa já perde essa paz. Então, o mundo não tem uma paz verdadeira. A paz do mundo, desse mundo aqui, é transitória, é falsa, é passageira, é mutável, muda conforme a situação. Já a paz interior, não. A paz interior é a verdadeira, ela não muda de acordo com as circunstâncias externas. Ela permanece em nós, sempre ali, não importa o que aconteça no mundo aí fora. Ela permanece aquela paz tranquila, interior, tranquila dentro da gente, onde a gente não dá muita importância para as coisas que acontecem fora, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês e eu deixo aqui para vocês refletir sobre isso que eu acabei de falar e procure praticar meditação da forma como eu já ensinei antes em vídeos anteriores, né? Simplesmente senta ali, fique tranquilo, fecha os olhos, senta numa cadeira ou deitado mesmo, senta e fica tranquilo ali, relaxa tranquilamente e deixa acontecer, deixa vir o pensamento que vier, deixa vir o sentimento que vier, só observe, não faça nada, só observe tranquilamente ali tudo que aconteça e vocês vão ver que aos poucos, né, e com o tempo, com a prática, esses pensamentos, esses sentimentos vão se aquietando, se calando e você vai entrar em contato com essa paz interior, esse silêncio interior, né, que é Cristo em nós. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Então é isso que eu tinha para falar para vocês e desde já agradeço a todos. Se inscreva no meu canal, dê um like aí, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e eu agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado a todos, muito obrigado e Deus está com vocês. Muito obrigado.